Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Jaziel Macedo da Silva e este é o seu canal EBD Sala da Bíblia. Neste momento nós iremos estudar lições CPAD, primeiro trimestre de 2026. O Deus único revelado em três pessoas eternas. E estamos estudando a lição de número 4, de 25 de janeiro de 2026, que tem como tema a paternidade divina. O texto áureo encontra-se na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, e o versículo 14, que diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. A verdade prática diz assim: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. A leitura bíblica em classe está registrado na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, versículo 13 ao 16. Vamos ler junto, você pode pegar a sua Bíblia e vamos acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Meus queridos irmãos, você que chegou até esse momento, quero convidar você para uma breve oração. Querido e amado Deus, meditando em palavra para a Escola Bíblica Dominical, aqueles que forem alcançados, que o Teu Espírito Santo fale mais poderosamente, abrindo seu entendimento. Para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E você que está conosco aqui, se inscreva em nosso canal, para que você possa estar recebendo as nossas aulas. Cada vez que nós postarmos um novo vídeo com as novas aulas, você será notificado. Deixe também aí ativado o sininho, porque assim que chegar, você vai receber a notificação e você não perderá nenhum conteúdo. Amém? Então vamos lá. Lição de número 4, com o tema a paternidade divina. Estudamos já o ministério da Santíssima Trindade, estudamos o Deus Pai e estudamos no domingo passado o Pai enviou o Filho. A paternidade de Deus como Pai é diferente de ser Pai. E nós vemos aqui
a expressão. Nesta lição estamos estudando sobre paternidade. E nessa lição nós vamos observar que o texto afirma que a paternidade de Deus é revelada na missão redentora. A paternidade de Deus é revelada na missão redentora. O Pai não é um conceito abstrato. Veja lá esse detalhe. O Pai não é um conceito abstrato, mas Ele é aquele que age, Ele é aquele que envia, Ele é aquele que ama, revelando sua natureza paternal no plano da salvação. Vamos meditar na Bíblia, na Palavra de Deus, porque, irmãos, estamos estudando a Palavra de Deus. E estudar a Palavra de Deus sem a Bíblia, nós vamos ficar apenas no achismo. Não vá apenas pelo seu conhecimento, mas tenha a Palavra de Deus em suas mãos. Eu quero chamar você para meditar comigo na Palavra do Senhor neste momento. No texto bíblico em classe, ou na leitura bíblica em classe, no versículo 13, versículo 15 e o versículo 16, nós vemos destacado aí expressões de paternidade. E nós temos uma ênfase central nesta leitura bíblica em classe, onde vemos a paternidade divina sendo manifesta. No versículo 13, que diz assim: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Ele concedeu, ou seja, nós vemos aí a paternidade divina sendo manifesta pela concessão do Espírito. Lá no versículo 15, nós encontramos que qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, a paternidade divina se manifesta, como já dizemos no versículo 13, pela concessão do Espírito. E no versículo 15 nós vemos essa paternidade divina sendo manifesta pela confissão de Cristo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, nós vemos aí essa manifestação. Como também no versículo de número 16, a paternidade divina se manifesta pela experiência do amor. Queremos já pedir desculpas, algum barulho de fundo, né? Estamos num local que esse horário ele é bem barulhento, ainda que nós busquemos o silêncio, mas barulho de fora é um horário de muito barulho. Mas Deus vai nos dar graça e logo estaremos em um lugar melhor. Então vemos aí, nessa ênfase central, que a paternidade divina se manifesta pela concessão do Espírito, pela confissão de Cristo e pela experiência do amor. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. E nós precisamos compreender que a paternidade de Deus ela é eterna e é também revelada em Cristo e confirmada pelo Espírito Santo e experimentada no amor.
Veja, precisamos compreender, ao término desta lição, que a paternidade de Deus é eterna. Ou seja, ela não tem fim. E essa paternidade de Deus eterna, ela é revelada em Cristo Jesus. E se confirma pelo Espírito Santo de Deus, que em nós habita. E é experimentada no amor. O amor de Deus que nos amou. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito. Continuando, irmãos, vamos seguir aqui na introdução da nossa revista. Diz assim: nesta lição estudaremos como o Pai revela sua paternidade por meio da Trindade. Veremos que esta paternidade é reconhecida na confissão de Cristo e aperfeiçoada em nós pelo amor, garantindo nossa comunhão com Ele, capacitando-nos a viver com confiança, fidelidade e expressão visível da nossa filiação diante do mundo. Então, é aquilo que nós falamos há pouco, né? Compreender que a paternidade de Deus ela é eterna, revelada em Cristo, confirmada pelo Espírito Santo de Deus, que em nós habita e é experimentada no amor. Vamos lá. Primeiro tópico. No primeiro tópico da nossa revista, tem o título A Revelação da Paternidade do Pai. Primeiro subtópico: definição da paternidade. Na revista, nós encontramos que a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. O Pai é a fonte de tudo, Ele é soberano, Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho e de quem junto com o Filho procede o Espírito Santo. Eu quero convidá-los para lermos a palavra do Senhor. Novo Testamento, lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 4, aos Efésios, capítulo de número 4, e o versículo de número 6, diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A paternidade divina não é simbólica nem meramente funcional. Deus é Pai por essência. Escute isso. A paternidade divina não é simbólica nem meramente funcional. Deus é Pai por essência. No Antigo Testamento, Ele é Pai como Criador e Formador. No Novo Testamento, Ele é revelado como Pai universal em autoridade e soberania, mas relacional com os que estão em Cristo. Então entenda que paternidade vai um pouco mais além de pai. Ser pai e a paternidade do Pai. No Novo Testamento, revelado como Pai universal em autoridade e soberania, mas relacional com os que estão em Cristo. No segundo subtópico,
primeiro tópico, revelação da paternidade do Pai. O segundo subtópico, que diz a paternidade eterna do Pai. Veja bem, no Salmo 90, eu quero que os irmãos acompanhem na Bíblia, porque, irmãos, estudar a Bíblia sem Bíblia, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Você pode entrar por caminhos de heresias, e isso não é bom. Então, no Salmo 90, verso 2 diz assim, ó, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Sendo Ele Pai, essa paternidade, ela é eterna. Vemos isso no Antigo Testamento. Agora eu quero trazer os irmãos para observar que essa paternidade eterna do Pai também se aplica e se explica no Novo Testamento. No Evangelho o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 35, diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Ou seja, o Filho aqui é Cristo Jesus. O Pai, no seu amor manifesto. Veja, ele teve um sentimento. E entregou, ele agiu, entregando todas as coisas nas mãos do Filho. Então, vemos aqui já a distinção Filho e Pai. E a manifestação do Pai por amor, o seu sentimento de amor pelo Filho. Paternidade. Cria, cuida, ensina, instrui. Deus não se tornou Pai no tempo. É um detalhe. Deus não se tornou Pai com o passar do tempo. Sua paternidade é eterna, anterior à criação. Antes de existir o mundo, já havia relacionamento entre o Pai e o Filho, fundamento da doutrina da Trindade. Você vê que no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, nós lemos que Deus mostra ali a sua presença do Pai e no Filho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui está em português, mas ele foi escrito no hebraico. E no hebraico, a palavra que está aqui é uma palavra no plural, mostrando que quando se expressa no princípio criou Deus, não era uma só pessoa. Tinha mais alguém com ele. E nós observamos, quando o Senhor, nosso Deus, ele criou o homem, nós vemos que ele disse, façamos, ele disse, farei, ou eis que faço. Ele usou a expressão façamos, que está no plural, confirmando que não está só, ou que antes de existir o mundo já havia relacionamento entre o Pai e o Filho, que é o fundamento da Trindade. E veja que quando Deus criou os céus e a terra, o verso 2 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós já encontramos nesse primeiro versículo esta união da Trindade. Vamos para frente. Se você chegou até aqui, você pode estar se inscrevendo em nosso canal
o canal EBD Sala da Bíblia. Se inscreva em nosso canal, não esqueça, e deixa aquele joinha. Você colocando o joinha, o YouTube entende que este assunto é relevante e vai entregar para mais alguém. E a palavra de Deus alcançará vidas e corações. Também não esqueça de deixar o sininho aí já selecionado, porque quando nós mandarmos a nova aula, você será notificado. Eu agradeço a você que chegou até aqui. Vamos continuar. Falamos sobre a paternidade eterna do Pai. Vamos para o terceiro subtópico, que diz: o Pai gerou o Filho. A geração do Filho não implica criação. Ele sempre existiu com o Pai, com a mesma essência. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número 26. No Salmo capítulo 2, versículo de número 7, recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus gerou o Filho. Mas essa expressão gerou o Filho não implica em criação. Ele sempre existiu com o Pai. No Novo Testamento, o Filho, que é Jesus, está no seio do Pai. João capítulo 1, o versículo 18. Vamos ver aqui, João capítulo 1, versículo de número 18. Evangelho de João capítulo 1, versículo 18, diz assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Nós vemos a revelação do Pai, do Filho, dessa paternidade de Pai, Deus, revelada no Filho. A geração do Filho não é criação, mas uma relação eterna. A geração do Filho não é criação, mas revelação eterna. O Filho é da mesma essência do Pai. O termo gerou expressa comunhão, expressa identidade, expressa igualdade divina, rejeitando qualquer ideia de inferioridade do Filho. Então, o Filho não se torna inferior ao Pai por ter sido gerado, como diz a expressão aqui. E essa gerou expressa a comunhão do Pai e do Filho. A paternidade expressa do Pai para com o Filho. Vamos seguir aqui no nosso estudo. O Pai concede o Espírito Santo. Quarto subtópico do primeiro tópico diz assim: o Pai nos concede o Espírito Santo. Tudo isso, irmãos, que estamos falando é a demonstração da paternidade, é a identificação da paternidade. Deus mostrando, a Bíblia revelando, mostrando para nós a paternidade do Pai, de Deus como Pai, e sendo revelada através da palavra de Deus. Vamos ver aqui. No Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E no Novo Testamento,
ou melhor dizendo, na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 13, diz assim: nisto conhecemos que permanecemos nele, porque nos deu o seu Espírito. O profeta Joel: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 13, nos deu o seu Espírito. Então o Pai concede o Espírito. Quando o Senhor foi assunto aos céus, ele disse: eu vou, mas enviarei o Consolador para que esteja conosco. Esse Consolador quem é? O Espírito Santo. E ele foi enviado para estar conosco. O Espírito Santo é o selo da paternidade divina. Selado divinamente a vinda do Espírito Santo. O Pai concede o Espírito como prova da comunhão, como prova da adoção, como prova da permanência, porque o Espírito Santo não foi mandado para ir embora. Ele habita em nós. Nós somos templo deste Espírito Santo. A paternidade não é apenas declarada, mas experimentada espiritualmente. Então, essa paternidade a gente experimenta, a gente prova ela, a gente sente essa paternidade no envio de Jesus, no envio do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós vemos aí esta confirmação da paternidade. Vamos agora para o segundo tópico, que diz assim: reconhecendo a paternidade do Pai. Confessar a Cristo como Filho. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 15. Diz assim: todo aquele que confessar que Jesus Cristo é Filho de Deus. Olha o que diz aqui. Confessar a Cristo como Filho. A confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central da fé cristã. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada. É uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente. Então, na primeira epístola do apóstolo João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo número 4, versículo 15, que faz parte da nossa revista, diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então, quando você confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você está demonstrando o reconhecimento dessa paternidade. Então, temos que entender, reconhecer ao Senhor. Reconhecer a paternidade do Pai passa necessariamente pelo reconhecimento da filiação divina de Cristo. Não há pai sem filho. A confissão correta de Cristo é central à fé cristã. Então você reconhece que Cristo é filho e que Deus, o Pai, ele na sua paternidade enviou o Filho para morrer em morte de cruz. E após isso, ao tornar ao céu, enviou o Espírito Santo para habitar entre, segundo tópico, o segundo subtópico que diz a perfeição do amor do Pai.
A perfeição do amor do Pai diz o seguinte: o amor faz parte da natureza do Pai. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. O versículo que se encontra na nossa leitura bíblica em classe. No Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, diz assim: com amor eterno te amei. E na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nesse subtópico, a perfeição do amor do Pai. Porque o amor é um sentimento. E nós vemos a manifestação de um sentimento. Ele sentiu amor e enviou o Filho. Ou seja, Pai, vendo que nós, pecadores, frágeis, iríamos perecer, Ele se manifestou, mostrando o seu amor de Pai, através do seu Filho, revelando esse amor para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nenhum de nós éramos dignos, mas o sangue de Jesus Cristo foi derramado na cruz para perdoar os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. E ninguém pode contestar isso. Ninguém pode desfazer essa manifestação do amor de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: vinde a mim, Jesus dizendo, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas tudo isso, a manifestação do sentimento do amor, Pai, paternidade. O amor não é apenas atributo de Deus, ele procede da sua natureza. A paternidade divina se expressa em amor perfeito. Porque o nosso amor, ele é um amor imperfeito, concorda? Mas o amor de Deus é um amor perfeito. É um amor constante. É um amor redentor, que não depende do mérito humano. Você pode dizer glória a Deus? Vamos continuar aqui. As bênçãos da filiação divina. A filiação divina concede identidade, a filiação divina concede segurança, a filiação divina concede herança espiritual. Deus não trata os salvos como servos distantes, mas como filhos amados, com acesso, com cuidado e disciplina paterna. Olha, irmãos, filiação divina concede identidade, concede segurança, concede herança espiritual. Deus não trata os salvos como servos distantes, mas como filhos amados. Então, a paternidade manifesta. Diz assim: as Escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo o temor, especialmente o medo do juízo. Nisto, é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. É o versículo 17 da primeira epístola de João, capítulo 4. Para tirar o medo do juízo, nós temos confiança, segurança. Nós temos herança espiritual, morar no céu. Esta é a manifestação da paternidade de Deus para conosco, cuidando de nós, sendo nós pecadores. Você é pecador? Você é igual a mim. Eu e você
somos pecadores. O sangue de Jesus Cristo foi derramado por mim e por você. Então nem eu sou melhor do que você, nem você é melhor do que eu. Estamos no mesmo barco. A paternidade de Deus manifesta em nossas vidas para nos dar salvação, porque nós somos realmente necessitados deste amor. Amém? Vamos passar para o terceiro tópico? Vamos lá? Para nós encerrarmos nossa aula. Mas já que estamos aqui, quero novamente falar para você que ainda não se inscreveu em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, EBD Sala da Bíblia. E também deixa aquele like, aquele joinha, ative o sininho. Você vai estar recebendo a notificação das novas aulas. Deixando seu joinha, vai estar dizendo para o YouTube que este assunto ele é relevante e vai ajudar o nosso canal a chegar mais além e alcançar vidas que precisa de ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. Terceiro tópico diz assim: a experiência do amor do Pai. Primeiro subtópico: o amor é aperfeiçoado no crente. O aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 5. Então, nós já encontramos aqui o amor do Pai. Não apenas alcança o crente, mas opera a transformação contínua. Transformação contínua. Não só transforma. Essa transformação, ela continua. O termo aperfeiçoado indica maturidade espiritual. Não ausência de falhas, porque nós somos falhos. Terceiro tópico que estamos estudando: o amor do Pai não apenas alcança o crente, mas opera transformação contínua. O Salmo 138, verso de número 8, diz assim: ó, o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. Já lá no Novo Testamento, na primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 12, diz assim: o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. O amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Então, esse amor de Deus, nós temos uma experiência de viver este amor de Deus na nossa vida. Amém? Segundo subtópico: o amor é a marca dos filhos de Deus. Diz assim, vamos lá? O amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. O amor é evidência visível da filiação divina, onde há verdadeira paternidade reconhecida. Tem amor, certo? Onde tem o amor do pai, filho, filho, pai. Há uma verdadeira paternidade, um reconhecimento de paternidade. A manifestação prática de amor no próximo ou ao próximo. Então, como diz a experiência do amor do Pai, leva-nos à prática do amor ao próximo. Levítico 19, verso 8, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos que ter essa experiência de amor. Como dizemos que amamos a Deus que não vemos?
se nós aborrecemos o nosso irmão que estamos vendo todo dia? Como é que a gente diz, eu amo Deus? A gente nunca viu. Se aborrece o irmão que você está vendo todos os dias. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Novo Testamento, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 10, diz: nisto são manifestos os filhos de Deus. Então, o Filho de Deus se manifesta trazendo a demonstração, o reconhecimento desse amor, esse sentimento paterno de Deus para com o Filho e o Espírito Santo em nós. Agora nós vamos mostrar, vamos experimentar, vamos provar esse amor também, demonstrando esse amor para o nosso próximo. Vamos para frente? Nós fomos amados primeiro. Diz assim a revista: a essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Certo? Primeira epístola de João 4 e 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deuteronômio capítulo 7, versículo 8 diz assim: o Senhor se agradou de vós porque vos amava. Então veja, irmãos, que há aí este amor existente, um amor verdadeiro. Nós temos amor de palavra, um amor que existe, o sentimento que Deus teve por nós, através de seu Filho foi manifesto. Agora precisamos que se manifeste em nós este amor. Certo? Uma vez o amor do Pai, o amor paterno, nos fez filho, precisamos mostrar isso para com aqueles que nos rodeiam. A iniciativa do amor é sempre Deus. A paternidade divina se revela na graça preveniente. Deus ama antes que o homem responda. Antes que o homem responda, Deus ama. Antes de você amar a Deus, Deus já te amou. Como diz a palavra, não escolhestes vós a mim, o Senhor dizendo, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. A iniciativa do amor é sempre de Deus, não esqueça esse detalhe. Vamos aqui para a nossa conclusão. A paternidade divina, ela é eterna, ela é revelada no Filho, é confirmada pelo Espírito e é experimentada no amor. O crente não apenas conhece sobre o Pai, mas vive a experiência de ser amado por Ele. Amém, meus queridos? Na nossa revista, nós temos aqui na conclusão que diz assim: a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiro e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa identidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai ao mundo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Chegamos até aqui. Nós oramos, agradecemos. Eu quero pedir, lembrar você, se inscreve no nosso canal, compartilhe para que outros sejam alcançados. Deixa aquele joinha. Nós queremos já agradecer. Ative o sininho e Deus vai abençoar você. Feche seus olhos e ore conosco. Querido e eterno Pai, somos agradecidos pela Tua palavra, que meditamos nela. Senhor Deus, que esta palavra possa
ó Deus, alcançar os lares, vidas, corações. E faça aquilo que te apraz. Ó Deus, que almas sejam salvas, libertas, transformadas. Ó Deus, que a manifestação da paternidade tua para com o Filho, para conosco, ó Deus, também seja manifesto na vida de todo aquele que ouvir a tua palavra. Abençoe tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Esperamos você na próxima lição.